Considerando que a maioria dos estados africanos tem muito menos de um século de idade, a Etiópia foi um país independente continuadamente desde tempos passados. Um estado monárquico que ocupou a maioria de sua história, a dinastia etíope, tem suas raízes no século X AC, quando o continente africano foi dividido entre as potências europeias na Conferência de Berlim. A Etiópia foi um dos dois únicos países que mantiveram sua independência. A nação foi uma dos apenas 3 membros africanos da Liga das Nações, e após um breve período de ocupação italiana, o país tornou-se membro das Nações Unidas. Quando as outras nações africanas receberam sua independência após a Segunda Guerra Mundial, muitas deles adotaram cores da bandeira da Etiópia, e Addis Ababa tornou-se a sede de várias organizações internacionais focadas na África. Em 1974, a dinastia, liderada por Haile Selassie, foi deposta. Desde então, a Etiópia foi um estado secular com variação nos sistemas governamentais. Hoje, Addis Abeba ainda é sede da União Africana e da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África. Além de ser um país antigo, a Etiópia é um dos sítios de existência humana mais antigos conhecidos por cientistas de hoje em dia que estudam os traços mais antigos da humanidade, podendo potencialmente ser o lugar em que o Homo sapiens se originou. A Etiópia divide com a África do Sul o posto de maior número de patrimônios mundiais da Unesco na África, 8, cada país. O país também tem laços históricos próximos com as 3 maiores religiões abraâmicas do mundo. A Etiópia foi um dos primeiros países cristãos no mundo, tendo oficialmente adotado-o como religião do Estado no século IV. O país ainda tem maioria cristã, porém 1/3 da população é muçulmana. A Etiópia é o sítio do primeiro hégira na história islâmica e da mais antiga população muçulmana na África, em Negash. Até os anos 1980, uma população significativa de judeus etíopes residiram na Etiópia. Além disso, o país tem, ao todo, cerca de 80 grupos étnicos diferentes hoje em dia, com o maior sendo o Oromo, seguido pelos Amhara, ambos os quais falam línguas afro-asiáticas. O país também é famoso pelas suas igrejas talhadas em pedras e como lugar onde o grão de café se originou. No período após a queda da monarquia, a Etiópia transformou-se em um dos países mais pobres do globo e sofreu uma série trágica de períodos de fome na década de 1980, resultando em milhões de mortes. Lentamente, no entanto, o país começou a se recuperar, e hoje a economia etíope é uma das que mais crescem na África. Etimologia. Não é muito certo o quão velha é a palavra Etiópia, cujo uso mais antigo aparece na Bíblia em Gênesis, capítulo 2. E também em Ilíada, onde um nome aparece 2 vezes, e em Odisseia, onde aparece 3 vezes. O uso mais antigo atestado na região é um nome cristianizado do reino de Axum no século IV. Em escrituras de pedra do rei Ezana, o nome Geestei e seu cognato português são pensados por alguns estudiosos de serem derivados da palavra grega, Aiteopia, de Aiteopsun etíope, derivado, por sua vez, de palavras gregas que significam de rosto queimado. No entanto, o livro de Axum, uma crônica em ge'ez compilada no século XV, alega que o nome é derivado de Etíopes, um filho, não mencionado na Bíblia, de Cuxi, filho de Cã, quem, de acordo com a lenda, fundou a cidade de Axum. Plínio, o Velho alega, igualmente, que o nome da nação deriva de alguém cujo nome foi Aiteops. Uma terceira etimologia, sugerida por pesquisadores etíopes recentes e o poeta laureado Tsegaye Gabri Medin, traça o nome às palavras egípcias, velhas e negras. Et, verdade ou paz, op, alto ou superior, e bia, terra ou país, sendo Etiópia a terra de paz superior. No português e geralmente fora da Etiópia, o país também foi historicamente chamado de Abissínia, derivado de Abesh, uma forma árabe do nome etíope semítico Abat, atualmente Abesha, o nome nativo para os habitantes do país, enquanto o país era chamado de Etiópia.
Em poucas línguas, a Etiópia ainda é referido por nomes cognatos com Abissínia, por exemplo, a palavra árabe Abaxa, que significa terra do povo Abaxa. O termo Abecha, a rigor, se refere somente aos povos Amara e Tigre-Tigrinho, que historicamente dominaram o país politicamente, os quais juntos representam cerca de 36% da população da Etiópia. Algumas vezes, o termo é usado para designar os quase 45% da população etíope que usaram línguas semíticas desde tempos antigos, como os amárricos, 30,1% da população, os tigres, 6,2%, os gurage, 4,3%, e outras comunidades menores que falam línguas semíticas, como o povo Arari no sudeste da Etiópia. Desde que a língua amárrica tornou-se o idioma oficial do país, muitos da população da RNNPS e uma porção significante das regiões Oromia e Benishangul-Gumuz usaram-na como segunda língua. Em contraste, na Etiópia contemporânea, a palavra Abecha é frequentemente utilizada para descrever todos os etíopes e eritreus. Abissínia pode estritamente se referir apenas às províncias do noroeste da Etiópia de Amara e Tigré, bem como a Eritreia Central, enquanto ela historicamente foi utilizada como um outro nome para a Etiópia. A Etiópia também foi conhecida por ser considerada a terra dos Cuxitas. O nome foi originalmente derivado do hebreu, para referir-se às nações da costa leste do Mar Vermelho. No entanto, a Bíblia é clara ao alegar que os povos cuxitas são atualmente etíopes. Quando Moisés referiu-se ao povo de Cuxi, ele se referia a uma nação parente dos egípcios. Por causa das relações políticas próximas do Egito e Etiópia, ambas as nações, em um ponto da história sob o termo Cuxi, concordaram com os historiadores hebreus. Embora as intenções originais da palavra eram em referência a ambos os lados do Mar Vermelho, ficou demonstrado que partes da costa leste não pertencem aos etíopes. História. Ver artigo principal. História da Etiópia. Pré-história. A Etiópia é considerada uma das áreas mais antigas de ocupação humana do mundo, se não a maior, de acordo com algumas descobertas científicas. Lucy, descoberta no Vale de Avash da região Afar da Etiópia, é considerado o segundo mais antigo, mais bem preservado e mais completo fóssil adulto Australopithecus. A espécie de Lucy é chamada de Australopithecus afarensis, que significa macaco do sul de Afar, região da Etiópia onde a descoberta foi feita. É estimado que Lucy tenha vivido na Etiópia há 3,2 milhões de anos atrás. Houve várias outras descobertas notáveis de fósseis no país, incluindo o fóssil humano mais velho, Ardi. Por volta do século 8 AC, o reino conhecido como DMT foi estabelecido ao norte da Etiópia e Eritreia, com sua capital em Iea, norte etíope. Muitos historiadores modernos consideram esta civilização nativa da África, embora influenciada pelos sabeus, por causa de sua tardia hegemonia do Mar Vermelho, enquanto outros consideram os DMT como resultado de uma mistura dos sabeus e populações indígenas. No entanto, Ge'ez, a língua semítica mais antiga da Etiópia, é agora considerada não sendo derivada dos sabeus, também semitas do sul. Há evidências da presença de povos semíticos na Etiópia e na Eritreia pelo menos no início de 2000 AC. A influência sabeia é agora considerada por ter sido menor, limitada a poucas localidades, e desaparecendo após poucas décadas ou um século, talvez representando uma colônia comercial ou militar em algum tipo de simbiose ou aliança militar com a civilização etíope de DMT. Após a queda dos DMT no século IV AC, o Planalto veio a ser dominado por reinos sucessores menores, até a ascensão de um desses reinos durante o século I AC, o Império Axumita, ancestral da Etiópia moderna e medieval, que era capaz de reunir a área. Eles estabeleceram bases nas terras altas do norte do Planalto etíope e de lá, expandiram-se em direção ao sul. A figura religiosa persa Maniqueu listou Axum junto a Roma, Pérsia e China como uma das 4 grandes potências de seu tempo. Dinastias etíopes.
A dinastia Zaïve governou algumas partes da região em que atualmente se situam a Etiópia e a Eritreia de aproximadamente 1137 a 1270. O nome da dinastia vem do povo Agav, que falam línguas cuxíticas, ao norte da Etiópia. De 1270, durante muitos séculos, a dinastia salomônica governou a região. Contato restaurado com a Europa. No início do século XV, a Etiópia procurou realizar contatos diplomáticos com reinos europeus pela primeira vez desde os tempos de Axumita. Uma carta do rei Henrique IV de Inglaterra ao imperador da Abissínia ainda existe em 1428. O imperador Eshaq, da Etiópia, enviou 2 emissários para Afonso V de Aragão, que enviou emissários retornando, porém estes falharam em completar a viagem de retorno. As primeiras relações contínuas com um país europeu começaram em 1508, com Portugal, sob o imperador Lebnadengel, que havia acabado de herdar o trono de seu pai na embaixada enviada em 1515 em resposta ao envio a Portugal do embaixador etíope Mateus. Seguia Francisco Álvares, que faria um relato, incluindo o testemunho de Pero da Covilhã, castelo do rei Fazelides. Isto provou ser um passo importante, pois quando o império foi submetido aos ataques do general Adal-Imam Ahmad ibn Ben al-Ghazi, Portugal ajudou o imperador etíope, enviando-lhe armas e 400 homens, que ajudaram seu filho Gelavdevos a derrotar Ahmad e restabelecer seu governo. Esta guerra etíope-Adal foi também uma das primeiras guerras pró-Shi na região, tornando-se quando o Império Otomano e Portugal tomaram conta das partes envolventes no conflito. Em 1624, o imperador Susenius converteu-se ao catolicismo, ano de revolta e agitação civil, resultando em milhares de mortes. Os missionários jesuítas ofenderam a fé ortodoxa dos etíopes locais, e em 25 de junho de 1632, o filho de Susenius, o imperador Fazelides, declarou a religião do Estado sendo novamente a Igreja Ortodoxa Etíope, e expulsou os missionários jesuítas e outros europeus. Zemene Mesafint. Tudo isto contribuiu para o isolamento da Etiópia, de 1755 a 1855, período chamado de Zemene Mesafint ou Idade dos Príncipes. Os imperadores tornaram-se figurativos, controlados por senhores de guerra, como Ras Mikael Seu de Tigré, e pela dinastia Oromo-Yeju, que mais tarde levou ao domínio dos Gundar no século XVII, mudando o idioma da corte de Amarico para Afaan-Ormo. O isolacionismo etíope terminou após uma missão britânica que concluiu uma aliança entre as duas nações. No entanto, não foi até 1855 que a Etiópia foi completamente unida e o poder do imperador foi restaurado, começando com o reinado do imperador Tevodro II. Após sua subida ao poder, apesar de ainda haverem grandes forças centrífugas, ele começou modernizando a Etiópia e recentralizando o poder no imperador, e o país começou a tomar parte dos assuntos externos mais uma vez. Ioannis IV, imperador da Etiópia e rei de Zion, com seu filho, Hazaraya Selassie Ioannis. Ilustração da épica Batalha de Adiva, onde a Etiópia derrotou a Itália e se tornou o único país africano a resistir à colonização africana de 1890-1930. Porém, o governo de Tevodro sofreu várias rebeliões. Milícias oromos do norte etíope, rebeliões tigríneas e as constantes incursões do Império Otomano e forças egípcias próximas ao Mar Vermelho, trouxe o enfraquecimento e a consequente queda de Tevodro II, que morreu após sua última batalha com uma força expedicionária britânica. Em 1868, a Etiópia e o Egito entraram em guerra em Gura. As forças do norte etíope, lideradas pelo imperador Ioannis IV, derrotaram os egípcios decisivamente. Em 1889 e o início da década de 1890, Haile Selassie, como rei de Sheva, e após o reinado de Menelik II, com a ajuda da milícia Shevan Oromo de Ras Gobena, começou a expandir seu reino ao sul e ao leste,
expandindo dentro de áreas que ainda não haviam sido exploradas desde a invasão de Amir Grag, e outras áreas que nunca estiveram sob seu governo, resultando nas fronteiras da Etiópia de hoje em dia a Grande Fome da Eritreia, que afetou o país de 1888 a 1892, reduziu cerca de um terço da população. A formação da colônia da Eritreia. Os anos 1880 foram marcados pela Conferência de Berlim e pelo início da modernização da Etiópia, quando os italianos começaram a rivalizar com os britânicos por influência na região. Asseb, um porto próximo à entrada do sul do Mar Vermelho, foi comprada em março de 1870 por uma companhia italiana ao sultão Afar local, vassalo do imperador etíope, o que levou em 1890 à formação da colônia italiana da Eritreia. Conflitos entre os dois países resultaram na Batalha de Adwa, em 1896, através da qual os etíopes derrotaram os italianos e permaneceram independentes, sob o governo de Menelik II. A Itália e a Etiópia assinaram um tratado provisório de paz em 26 de outubro de 1896. Ano Selassie. O reinado de Haile Selassie como imperador da Etiópia é o mais conhecido e talvez o mais influente na história da nação. Ele é visto como a encarnação de Jah, pelo movimento Rastafari. Haile Selassie chegou ao poder em 1916, após Yazue ser deposto, quando foi nomeado Razi regente, Inderase, pela rainha Zewditu, viúva de Menelik II, de fraca saúde. Após a morte de Zewditu, ele foi coroado imperador em 2 de novembro de 1930. Tendo nascido de pais das três principais etnicidades etíopes, Oromo, Amara e Gurage, e após ter desempenhado um papel preponderante na formação da Organização da Unidade Africana, Haile Selassie ficou conhecido como uma figura unitária tanto da Etiópia, como do continente africano. A independência da Etiópia foi interrompida pela Segunda Guerra Ítalo-Etíope e a ocupação italiana, 1936-1941. Durante a guerra, Haile Selassie apelou à Liga das Nações em 1935, fazendo um discurso que fez dele uma figura mundialmente conhecida, sendo nomeado pela revista Time como o Homem do Ano em 1935 após a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial. O Império Britânico, junto a lutadores etíopes patriotas, forçou a libertação da Etiópia no curso da Campanha da África Oriental de 1941, seguida pela soberania em 31 de janeiro de 1941 e o reconhecimento britânico da soberania completa, isto é, sem privilégios especiais britânicos, com a assinatura do Acordo Anglo-Etíope em dezembro de 1944. Durante 1942 e 1943, houve uma guerra da guerrilha italiana na Etiópia. Em agosto de 1942, Haile Selassie emitiu uma proclamação proibindo a escravidão. Em 1952, Haile Selassie orquestrou uma federação com a Eritreia, a qual viria a ser dissolvida em 1962. Esta anexação desencadeou a Guerra de Independência da Eritreia. Embora Haile Selassie tenha sido visto como herói nacional, muitas vozes se voltaram contra ele, em vista da crise mundial do petróleo de 1973, escassez de alimentos, a incerteza a respeito da sucessão, guerras fronteiriças e um descontentamento na classe média criada pela modernização do país. O reinado de Selassie chegou ao fim em 1974, quando uma junta militar marxista-lenista, a chamada DERG, liderada por Mengistu Haile Mariam, o depôs e estabeleceu um Estado unipartidário. Influência soviética. O regime que se seguiu sofreu vários golpes, rebeliões, secas em grande escala, e um problema de refugiados imenso. Em 1977, houve a Guerra de Ogaden, quando a Somália capturou a região de Ogaden inteira. Porém, a Etiópia só foi capaz de recapturar Ogaden após sérios problemas e graças a um afluxo maciço de equipamentos militares soviéticos e a presença militar de Cuba, da Alemanha Oriental e do Iêmen do Sul no ano seguinte.
Centenas de milhares de pessoas foram mortas como resultado do terror vermelho, de deportações forçadas, ou da utilização da fome como uma arma contra o governo de Mengistu. O terror vermelho foi uma resposta ao que o governo chamou de terror branco, uma cadeia de eventos violentos e mortes supostamente causados pela oposição. Em 2006, após um longo julgamento, Mengistu foi considerado culpado por genocídio. No início da década de 1980, uma série de períodos de fome atingiu a Etiópia, afetando cerca de 8 milhões de pessoas e levando 1 milhão à morte. Insurreições contra o governo surgiram, em particular, nas regiões do norte de Tigre e na Eritreia. Em 1989, a Frente de Libertação dos Povos Tigríneos, FLPT, fundiu-se com outros movimentos de oposição para formar a Frente Democrática Revolucionária dos Povos Etíopes, FDP. Paralelamente, a União Soviética, sob as políticas de glasnost e perestroika, de Mikhail Gorbachev, começou a retirar-se do bloco socialista, marcando uma drástica redução na ajuda enviada por países do bloco socialista à Etiópia. Isto resultou em dificuldades econômicas ainda mais intensas e no colapso do militarismo, em face das investidas das forças das guerrilhas do norte. O colapso da União Soviética e dos países socialistas no leste europeu, durante as revoluções de 1989, coincidiram com a paralisação da ajuda soviética à Etiópia em 1990. A visão estratégica de Mengistu rapidamente se deteriorou. Em maio de 1991, as forças da FDP avançaram sobre Addis Abeba, e Mengistu exilou-se no Zimbábue. Foi instituído um governo de transição da Etiópia, composto de um conselho de representantes de 87 membros e guiado por uma constituição de transição. Em junho de 1992, a Frente de Libertação de Oromo retirou-se do governo. Em março de 1993, membros da Coalização Democrática de Povos do Sul da Etiópia também se retiraram. Em 1994, uma nova constituição foi escrita, formando-se uma legislatura bicameral e um sistema judicial. A primeira eleição multipartidária teve lugar em maio de 1995, quando Meles Zenawi foi eleito primeiro-ministro e Negaço Gidada, presidente, embora tenha havido suspeitas de fraude nas eleições. Essa suspeita é apoiada pela avaliação muito baixa de Zenawi na Etiópia. Anos recentes. Em 1993, o referendo foi feito e supervisionado pela Missão das Nações Unidas chamada UNOVER, com sufrágio universal feito na Eritreia e em comunidades eritreias na diáspora, para saber se os eritreus queriam a independência ou a união com a Etiópia. Quase 99% da população eritreia votou pela independência, que foi declarada em 24 de maio de 1993. Em 1994, uma constituição foi adotada, o que levou às primeiras eleições pluripartidárias da Etiópia no ano seguinte. Em maio de 1998, uma disputa fronteiriça com a Eritreia levou-os a uma guerra que durou até junho de 2000. Este conflito prejudicou a economia da nação, porém fortaleceu a coalizão governista. Em 15 de maio de 2005, a Etiópia realizou outras eleições pluripartidárias, que foram altamente disputadas, com um dos grupos de oposição alegando fraude. Embora o Carter Center tenha aprovado as condições de pré-eleição, foi expresso sua insatisfação com as questões pós-eleitorais. Observadores continuaram a acusar o partido do governo de manipulação de votos. Muitos da comunidade internacional foram divididos sobre o assunto, com oficiais irlandeses acusando os observadores da eleição de corrupção de vazamentos imprecisos da monitoração das eleições de 2005, o que levou a oposição a erroneamente crer que eles teriam forjado a vitória. Em geral, os partidos de oposição ganharam mais de 200 assentos parlamentares, comparado a apenas 12 nas eleições de 2000. Apesar de muitos representantes da oposição entrarem no parlamento, alguns líderes do partido CUD foram indevidamente presos após a violência pós-eleitoral.
A Anistia Internacional considerou os prisioneiros de consciência e eles foram posteriormente soltos. Geografia. Ver artigo principal. Geografia da Etiópia. Mapa da Etiópia. A maior parte da Etiópia se situa no chifre da África, que é a parte mais oriental do continente africano. A nação faz fronteira com o Sudão e com o Sudão do Sul a oeste, de Djibouti e Eritreia a norte, Somália a leste, e Quênia a sul. O país tem um alto planalto central que varia de 1.290 a 3.000 m de altitude, com a maior montanha alcançando 4.533 m. A altitude é geralmente mais elevada pouco antes do ponto de descida do Vale do Rift que divide o planalto diagonalmente. Inúmeros rios cortam o planalto, notavelmente o Nilo Azul, que sobe o Lago Tana. O planalto gradualmente obliqua-se às planícies do Sudão e do Sudão do Sul no oeste e nos planaltos inabitados da Somália ao sudeste. O clima é temperado no planalto e quente na planície. Em Addis Abeba, que chega a altitudes de 2.200 a 2.600 m, a temperatura máxima é de 26 e a mínima 4. O clima é geralmente seco e ensolarado, porém há chuvas, que ocorrem de modo mais ameno, nos meses de fevereiro e abril e de modo mais intenso, de meados de junho a meados de setembro. Clima. A altitude e localização geográfica produzem 3 zonas climáticas. A zona fria, acima dos 2.400 metros, onde as temperaturas variam de 0 C a 16 C. A zona temperada, nas altitudes de 1.500 m a 2.400 m, com temperaturas de 16 C a 30 C. E a zona quente, abaixo dos 1.500 metros, com condições tropicais e áridas e temperaturas diurnas de 27 C a 50 C. A orografia da Etiópia varia desde diversas cadeias de montanhas altas, as montanhas Semien e as montanhas Balé, a uma das regiões mais baixas da África, a depressão de Danakil. A estação chuvosa normal é em meados de junho e meados de setembro, sendo maior nos planaltos do sul, precedido por chuvas intermitentes de fevereiro a março. O restante do ano é, geralmente, seco. Fauna e flora. A Etiópia é um país ecologicamente diversificado, que vai desde desertos ao longo da fronteira oriental às florestas tropicais no sul e ao extenso afromontane nas partes norte e sudoeste. O Lago Tana, ao norte, é a fonte do Nilo Azul. O país tem um grande número de espécies endêmicas, notavelmente o babuíno gelada e o lobo etíope. A planta do café é originária das terras altas do país. A ampla gama de diversidade de altitudes deu, ao país, uma variedade de áreas distintas ecologicamente, ajudando a estimular a evolução de espécies endêmicas por isolamento ecológico. Mapa topográfico da Etiópia. Entre o Vale do Nilo Azul e a fronteira da Etiópia com a Eritreia, há uma região de elevados planaltos, onde se localizam várias cadeias de montanhas. Estes planaltos e montanhas constituem as terras altas da Etiópia. Em quase todos os lugares, as paredes dos planaltos têm subidas abruptas, constituindo em cadeias montanhosas. As terras altas são, assim, uma divisão claramente orográfica. Na Eritreia, a parede do leste deste planalto corre paralelamente de Ras Qazar, 18º N, ao Mar Vermelho para a Baía de Annesley, também conhecida como Baía de Zula, 15º N. Em seguida, vira para sul na Etiópia e segue perto do meridiano 40 e por quase 600 km, 373 mi. Perto do paralelo 9N, há uma ruptura na parede, por onde o rio Avash flui em direção a leste. A cadeia neste ponto tende a seguir na direção sudoeste, enquanto ao sul do Vale Avash, que tem cerca de 1.000 m, abaixo do nível das montanhas, outro maciço nasce em uma linha direta para o sul. Neste segundo intervalo, há uma cadeia, as montanhas Amar, ao leste, em direção ao Golfo de Aden. As duas principais gamas orientais mantêm um curso paralelo sul-leste, com um largo vale de montanhas no meio a quase no paralelo 3N.
No exterior, a leste, as esporas do Planalto ainda mantêm-se ao longo do meridiano 40 e a escarpa do sul do Planalto é altamente irregular, porém tem uma direção geral a nordeste e sudeste do paralelo 6º N ao 3º N. Ele passa próximo à depressão na qual existe o Lago Turkana e, a leste desse lago, a zona de Bourbon ao sul, parte da larga região das nações, nacionalidades e povos do sul. A parede ocidental do Planalto, de 6º N a 11º N, é alvo de precipitação. Ao norte do paralelo 11º N as colinas viram-se mais para o leste e diminuem de tamanho mais gradualmente nas planícies da savana do leste do Sudão. Em sua face norte, o Planalto diminui de tamanho em terraços ao nível do leste do Sudão e Sudão do Sul. O escarpamento oriental é o melhor definido das outras cadeias. Ele tem uma altitude média de 2.100 m a 2.400 m, e em muitos lugares, a altura baixa quase perpendicularmente à planície. Fissuras estreitas e profundas, por onde descem as torrentes de montanhas que se perdem no solo arenoso da costa da Eritreia, proporcionam meios de encontrar o Planalto, ou a rota mais fácil através do Vale Avash pode ser encontrada. Acima desta barreira rochosa, encontra-se subidas de paredes pouco mais altas que o Planalto. As terras altas da Etiópia, com o Ras da Shan, 4.550 m, o ponto mais alto do país e o quarto mais alto do continente africano, ao fundo. Este aspecto físico das terras altas é impressionante. A porção norte, situada entre o 10 e o 15º N, consiste em uma enorme massa de rochas arqueanas com uma altitude média de 2.000 m a 2.200 m, e é inundada numa profunda depressão central pelas águas do Lago Tana. Acima do nível dos planaltos, sobem várias cadeias de montanhas irregulares e geralmente mal definidas com altitudes médias entre 3.700 m e 4.600 m. Uma das características do país são as enormes fissuras que dividem-na, formadas com o passar do tempo pela ação erosiva da água. Elas são, de fato, os vales dos rios que, elevando-se sobre a terra firme ou nos lados das montanhas, tiveram cortados os seus caminhos em volta das planícies. Alguns dos vales são de largura considerável. Em outros casos as paredes opostas dos desfiladeiros têm apenas 200 ou 300 metros de distância, e descem quase verticalmente milhares de metros, representando uma erosão de muitas centenas de milhares de metros cúbicos de rocha dura. O resultado da ação da água foi a formação de inúmeras colinas isoladas achatadas ou pequenos planaltos, conhecidos como ambas, com lados quase perpendiculares. Os picos mais altos são encontrados nas serras de Semir e Balé. As montanhas Semir situam-se a nordeste do Lago Tana e têm seu cume no pico coberto de neve Rasdegen, que tem uma altitude de 4.550 m. Poucos quilômetros a leste e a norte, respectivamente, de Rasdegen, ou Ras da Shan, situam-se os de montes Biwatiaba e Ared, cujos cumes têm menos de 100 m abaixo do cume de Rasdegen. As montanhas Balé são separadas pela maior parte das terras altas etíopes pelo Vale do Rift, um dos maiores e mais profundos abismos da Etiópia. Os picos mais altos desta serra incluem Tuludentu, a segunda montanha mais alta do país, 4.377 m, Batu, 4.307 m, Chilalo, 4.036 m, e o Monte Kaka, 3.820 m. Paralelamente à escarpa oriental, existem as montanhas de Biala, 3.810 m, Monte Abuna Yosef, 4.190 m, e Colo, 4.300 m, o último situando-se a sudoeste de Magdala. Entre o Lago Tana e as colinas do leste, há os montes Guna, 4.210 m, e o Araçaia, 3.960 m. Nas montanhas Chouca de Misraq Gorjal, o Monte Chouca, também conhecido como Monte Biran, tem uma altitude de 4.154 m. Abaixo do paralelo 10 N, a porção sul das terras altas tem os planaltos mais abertos que a porção norte e picos menos elevados.
Embora existam altitudes entre 3.000 m e 4.000 m, a maioria não excede aos 2.400 m. Uma característica geral das regiões do sul que é comum às do norte são os planaltos montanhosos muito quebrados. Hidrografia. O Vale Inferior do Avash, importante rio do país, que contém um dos agrupamentos mais importantes de locais paleontológicos no continente africano. A maioria dos planaltos da Etiópia tem uma inclinação que desce na direção noroeste, de modo que quase todos os rios fluam nesta direção ao rio Nilo, compreendendo cerca de 85% da água do país. Tais como o rio Tequezé ao norte, o Abaí no centro, e o Sobate ao sul, cerca de 4/5 de todo o esgoto do país é descarregado nestas três artérias. O restante é levado pelo Avash, que corre no distrito de Salinas Lacustres ao longo da fronteira com Djibouti, pelo rio Shebele e Juba, que fluem a sudeste através da Somália, embora o Shebele não consiga chegar ao Oceano Índico, e pelo Omo, o principal distribuidor de águas da bacia endorreica do Lago Turkana. O rio Tequezé, que é, na verdade, o curso superior do rio Atbara, tem suas nascentes no Planalto Central, e quedas de cerca de 2.100 m a 750 m. A enorme fenda através da qual ele flui para o oeste e norte, forma parte da fronteira com a Eritreia, e percorre seu caminho a oeste novamente aos terraços ocidentais, onde ele passa pelo Sudão. Durante as chuvas, o Tequezé, terrível, aumenta cerca de 5 m acima do seu nível habitual, e nesta época, forma uma barreira intransponível entre as regiões do norte e central. No seu baixo curso, o rio é conhecido pelo nome árabe Setit. No Sudão, o Setit é unido, nas coordenadas 14º 20 n 35º 51 e 14,333 m 35,85 ao Atbara, o rio formado por várias correntes que sobem as montanhas a oeste e noroeste do Lago Tana. O rio Gachou-Mareb, que forma parte da fronteira com a Eritreia, é o mais setentrional dos rios de Planalto que fluem em direção ao Vale do Nilo. Sua nascente flui em direção ao escarpamento do leste por 80 quilômetros da Baía Annesley no Mar Vermelho. Ele atinge as planícies do Sudão próximas a Kassala, além de suas águas serem dissipadas no solo arenoso. O Mareb é drenado por grande parte do ano, porém como o Takaze, está sujeito a cheias repentinas durante a temporada chuvosa. Apenas a margem esquerda no curso superior do rio é território etíope. O Abaí, que é o curso superior do Nilo Azul, tem sua fonte próxima ao Monte Dengiza nas montanhas Chouca, localizadas a cerca de 11º 0 n 37º 0 e flui primeiramente por 110 km, 68,4 mi, próximo ao monte devido à margem norte-sul do Lago Tana. Tana, que mede de 750 m a 1.000 m abaixo do nível normal do Planalto, tem o aspecto físico de uma cratera inundada. Ele tem uma área de cerca de 2.800 km, e uma profundidade, em algumas partes, de 75 m. No canto sudeste, a borda da cratera é aberta por uma fenda profunda através da qual o Abaí escapa, e lá, faz uma grande curva semicircular, similar à do Tequezé, porém na direção inversa, leste, sul e noroeste, até as planícies de Sennar, onde recebe o nome de Bahr el Azraq ou Nilo Azul. O Abaí tem muitos afluentes. Destes, o Bachilo nasce próximo a Maridala e Seca leste de Amara. O Jama nasce próximo a Ancober e Seca ao norte de Shoa. O Muger nasce próximo a Addis Ababa e Seca a sudoeste de Shoa. O Dibessa, o maior afluente de Abaí, nasce nas colinas de Cafa e tem um curso sul-norte. O Dabus nasce próximo à borda ocidental do escarpamento do Planalto. Todos eles são rios perenes. Os afluentes da margem direita fluem, principalmente, no lado ocidental do Planalto, têm declives acentuados e são geralmente de caráter torrencial. O Belassa, no entanto, é perene, e o Raad Dinder são rios importantes em épocas de cheia.
Nas montanhas e planaltos de Gambela e Cafa, situadas a sudoeste da Etiópia, nascem os rios Baro, Gelo, Akobo e outros afluentes do afluente Sobat do rio Nilo. Akobo, localizado em cerca das coordenadas 7º47 n 33º 13/7,783 n 33,05/7,783. 33,05, junta-se a Utborg, localizado em cerca de 8º30 n 33º 20/8,5 n 33,333/8,5. 33,333, inicia o rio Baro, o rio abaixo da confluência, que recebe o nome de Sobat. Estes rios descendem de grandes quedas d'água de montanhas e, assim como outras correntes etíopes, são navegáveis em seus cursos superiores. O Baro, ao alcançar a planície torna-se, no entanto, uma corrente navegável, proporcionando uma via marítima aberta para o Nilo. Baro, Pigor e Akobo formam por 400 quilômetros, 249 mi, as fronteiras do oeste e sudoeste da Etiópia. O principal rio da Etiópia que flui na direção leste é o rio Avash, por vezes chamado de Avase, que nasce nas terras altas de Chevan e perfaz uma curva semicircular a sudeste e a nordeste. Ele alcança a depressão de Afar através de uma grande fenda na escarpa oriental do Planalto, além do qual ele é unido na sua margem esquerda por seu principal afluente, o Germama, ou Kazan, e depois, volta em direção ao Golfo de Tadjoura. Lá, o Avash segue um fluxo de 60 km de comprimento e 1,2 m de largura, mesmo na época de seca. Durante as cheias, o rio alcança uma altitude de 15 m a 20 m, inundando assim as planícies por muitos quilômetros ao longo de ambas as margens. Ele ainda não alcança o litoral, e após um curso sinuoso de cerca de 800 quilômetros, passa, em sua parte inferior, através de uma série de bares, lagoas, até o lago Abibat, ou Abibig, na fronteira com Djibouti e cerca de 100 quilômetros a 110 quilômetros da parte superior do Golfo de Tadjoura. Neste lago, o rio se perde. Este fenômeno notável é explicado pela posição do Abibad no centro de uma depressão com salinas lacustres a vários metros abaixo do nível do mar. Enquanto a maioria das outras lagoas são altamente salinizadas, com incrustações de sal rodeando suas margens, a Abibad permanece fresco durante todo o ano, devido à grande massa de água lançada pelo Avash. Subdivisões. Ver artigo principal. Subdivisões da Etiópia. Antes de 1996, a Etiópia era dividida em 13 províncias, muitas derivadas de regiões históricas. O país agora tem um sistema de governo que consiste em um governo federal dividido conforme a etnicidade das regiões em estados, zonas, distritos, voredas e bairros, Quebele. A Etiópia é dividida em 9 estados administrativos baseados etnicamente, Kililosh, Sing e Kilio, e subdividido em 68 zonas e 2 cidades com status especial, Astedadera Kabarivosh, Singastedadera Kababi, Addis Abeba e Diridava, subdivisões 1 e 5 no mapa, respectivamente. A nação ainda é subdividida em 550 voredas e várias voredas especiais. A Constituição atribui um poder extensivo aos estados regionais, dando-lhes o direito de estabelecer seus próprios governos e democracias. As 9 regiões e 2 cidades com status especial são: mais informação. Estado. Referências. Economia. Ver artigo principal. Economia da Etiópia. Agricultura de café com cesta de grãos de café. Aproximadamente 80% da população sobrevive da agricultura, que é a espinha dorsal da economia etíope, respondendo por cerca de 90% do PIB. As exportações principais do setor são café, sementes oleaginosas, leguminosas, feijão, flores, cana-de-açúcar, forragem para animais, e uma planta conhecida por khat, que possui propriedades psicotrópicas quando mascada. Outros produtos agrícolas importantes são cereais.
trigo, milho, sorgo, cevada e o teff, cereal nativo que constitui a base da alimentação no país. As condições naturais são favoráveis à agricultura, mas as técnicas agrícolas são arcaicas e, portanto, a produção se limita ao nível de subsistência. A economia etíope é eminentemente agrícola e encontra-se entre as mais atrasadas do mundo. Como ocorre com a maior parte dos países africanos, a Etiópia tem, no subdesenvolvimento e na fome, seus maiores problemas. As secas periódicas, a erosão e o esgotamento do solo, o desmatamento, a alta densidade populacional e a infraestrutura precária tornam difícil o abastecimento satisfatório dos mercados. Os camponeses foram reunidos nas cooperativas e granjas do Estado, mas essas medidas oficiais, destinadas a melhorar a produção agrícola, tiveram pouco êxito. A pesca, a pecuária e as atividades extrativas também apresentam problemas relacionados com métodos ainda rudimentares de produção. O setor industrial, alimentos, couro, calçados, produtos têxteis, metalúrgicos e químicos, é incipiente. O governo incentivou também o turismo. Para isso melhorou os parques nacionais e a infraestrutura hoteleira. Metade da população sofre de subnutrição crônica. Segundo o Fundo Monetário Internacional, a Etiópia é um dos países que apresenta mais rápido crescimento econômico no mundo, registrando mais de 10% de crescimento entre 2004 e 2009 e em 2012. Entretanto, o crescimento desacelerou moderadamente, registrando 7% de crescimento. Projeta-se que sua economia deverá crescer em média 6,5% nos próximos anos, refletindo o enfraquecimento da procura externa e um ambiente cada vez mais restrito para investimentos do setor privado no país. O desempenho econômico e o considerável desenvolvimento da Etiópia enfrentaram ameaças entre 2008 e 2011, com o surgimento de desafios macroeconômicos e a alta inflação, gerando um difícil equilíbrio financeiro no país. A inflação atingiu 40% em agosto de 2011, por causa da política monetária frágil, aumento de salários de cargos públicos, e elevados preços dos alimentos. Em 2012, a inflação foi registrada em 22%. Política. Ver artigo principal. Política da Etiópia. A República Federal Democrática da Etiópia foi proclamada em 1995 por uma Assembleia Constitutiva eleita em 1994. Em eleições gerais, Meles Zenawi foi constitucionalmente proclamado primeiro-ministro. O sistema de governo baseia-se na repartição do poder entre 9 regiões administrativas, delimitadas segundo critérios étnicos, e um parlamento forte, integrado por uma Câmara Baixa com 548 representantes, Conselho de Representantes do Povo, e pelo Senado com 108 assentos, Conselho Federal. Os representantes do povo são eleitos por voto popular direto, enquanto que os senadores são designados pelas regiões administrativas. O presidente da República exerce funções mais protocolares, sendo designado por ambas as casas do parlamento. O atual ocupante do cargo é Girmavold Georges, que substituiu Negazo Gidada, em outubro de 2001. O chefe de governo e mandatário de fato, igualmente designado pelo parlamento, é o primeiro-ministro, Haile Mariam Desalegn, no poder desde agosto de 2012. Haile Mariam Desalegn, o atual primeiro-ministro da Etiópia. O governo é dominado pela Frente Democrática Revolucionária Popular da Etiópia, EPRDF, coalizão de grupos rebeldes que assumiu o poder em 1991, após longo período de conflitos internos. A Constituição, promulgada em agosto de 1995, formalizou o atual sistema de federalismo étnico, concedendo, em teoria, ampla autonomia às regiões administrativas, inclusive o direito de votar pela secessão. Na prática, as regiões estão fortemente submetidas ao controle financeiro do governo central.
A importância da Etiópia no contexto da África cresce em razão de sua capital constituir a sede da União Africana, órgão regional que sucedeu, em 2001, a Organização da Unidade Africana, igualmente instalada em Addis Abeba, em 1961. Na capital etíope, também se encontra a Comissão Econômica para a África e estão instaladas mais de 70 representações diplomáticas de países de todos os continentes. A Etiópia integra o COMESA, Mercado Comum da África Austral e Oriental, bem como a IGAD, Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento. Secas periódicas assolam o país, mas 2/3 das terras são férteis e a região tem muitos lagos. Cereais e café são as culturas predominantes. Ainda hoje o país sofre as consequências da longa guerra civil iniciada na década de 1960. Na década de 1980, o país é assolado por uma grande fome, provocada pela seca e pela guerrilha da província separatista da Eritreia, ex-província etíope, que conquista sua independência nos anos 1990, fechando o acesso da Etiópia ao Mar Vermelho. Em julho de 1977, a Etiópia é invadida pela Somália, que defende o separatismo de comunidades somalis no deserto de Ogaden. Demografia. Ver artigo principal. Demografia da Etiópia. Cidades mais populosas. Infraestrutura. Transporte. No geral, a área de transportes etíope desenvolveu-se rapidamente. A Etiópia reserva para o setor cerca de 10% de seu PIB, o que é uma das maiores ações do PIB destinada ao desenvolvimento de infraestruturas na África. A construção de uma rede de transportes está concentrada nas proximidades de Addis Abeba. O país tem 4.100 quilômetros de estradas pavimentadas, que fazem a ligação entre seus importantes centros urbanos, além de uma boa rede de estradas que dão acesso à fronteira do país com Djibouti e Quênia. Outros 19.000 quilômetros de estradas são de terra ou cascalho, sem nunca terem sido pavimentadas, estando estas situadas principalmente no interior do país. A única linha de estrada de ferro existente possui 781 quilômetros de extensão, e é responsável por ligar a capital da nação, Addis Ababa, a Diridava e ao Djibouti, cujo tráfego é possibilitado devido a uma série de acordos bilaterais entre os dois países. Em 2006, a concessão da ferrovia foi vendida para a empresa ferroviária Comasar, sediada na África do Sul. A reconstrução planejada da ligação ferroviária existente, e a ampliação de sua extensão para 5.000 quilômetros, foi anunciada em setembro de 2010, com a ajuda de investimentos chineses. O transporte aéreo é fornecido principalmente pela companhia aérea Ethiopian Airlines, uma das principais empresas fornecedoras de transporte aéreo na África. Há voos regulares de Addis Abeba para outros países africanos, nações árabes, a Europa, a Índia e as cidades de Nova York, Pequim e Xangai, além de voos não muito frequentes para Washington, D.C., Estados Unidos, Rio de Janeiro e São Paulo, Brasil, Toronto, Canadá, Cantão e Hangzhou, China, e Karachi, Tóquio e Bangkok, no Paquistão, Japão e Tailândia, respectivamente. O principal terminal aéreo do país é o Aeroporto Internacional Dole, também na capital, Addis Abeba. O Aeroporto Internacional Dole é um dos 3 principais do continente, e o 5º com maior movimentação de passageiros na África. O país possui um total de 57 aeroportos, conforme dados de 2013, 30 dos quais são usados regularmente, e na maioria dos casos para o serviço doméstico. O transporte marítimo no país é pouco desenvolvido, já que este não possui costa marítima. Até 1993, uma parte de seu território tinha acesso ao mar, mas com a declaração de independência da Eritreia, seu litoral passou a ser administrado pelo país vizinho. Depois da guerra entre Etiópia e a Eritreia, o governo etíope passou a utilizar o porto de Djibouti para ter acesso ao mar. Como parte de um acordo entre os dois países, a Etiópia tem atualmente uma frota de 9 navios usados para o comércio, energia e telecomunicações.
A fonte de energia é de 97% de usinas hidrelétricas que, assim como a agricultura, depende das chuvas. O acesso à eletricidade é garantido em cerca de 86% das áreas urbanas, mas a eletrificação em áreas rurais é praticamente mínima. O país não é autossuficiente em petróleo, tendo este que ser importado. São planejadas a exploração do petróleo e gás natural existentes no país. Outra opção é a utilização de energia geotérmica. Boa parte da população continua dependente da madeira como a principal substância para aquecimento e construção, o que leva a um aprofundamento do desmatamento do país. No setor das telecomunicações, a Corporação de Telecomunicações Etíope detém monopólio na área. Em 1999, apenas 5% da população tinha acesso ao telefone, com o governo fazendo alguns investimentos na rede móvel terrestre a partir de então. A internet também passou a receber fortes investimentos governamentais no início do século. Cultura. Ver artigo principal. Cultura da Etiópia. Exposição de tecidos em Addis Abeba. A Etiópia tem uma cultura predominantemente marcada pelas religiões professadas pelos seus vários povos, pelo que é designada frequentemente como Museu de Povos. Local onde se cruzaram tendências religiosas judaicas, cristãs, coptas e muçulmanas, a religião é quase sempre o ponto de referência para a produção cultural, da qual se destaca a música, que recebeu influências das tribos circundantes e do Egito, como o uso de cistros e tambores deixa perceber.